Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim, pessoal? Bora lá, vamos ver o que a espiritualidade tem hoje pra gente. Qual é uma mensagem? Vamos agradecer aí a toda a milícia celeste, aos nossos guardiões, anjos protetores, aos nossos mentores espirituais que se façam presente, que nos tragam direcionamento, expansão de consciência e os questionamentos necessários para trazer os movimentos, as mudanças, os novos começos e a evolução do espírito que a gente tanto busca. Não é isso? Bora lá? Vamos pegar aqui com o tarô de hoje uma carta inicial para a gente começar. Gratidão eterna, espiritualidade. Caiu aqui já uma carta. The Master. Olha isso. Que linda. Pessoal, aqui a gente está falando, no fundo do deck, Playfulness, né? Que é você se começando a se entregar para o fluxo da vida. The Master traz muito, o mestre, né? Traz muita reflexão de que a gente já chegou em um nível de consciência adequado para dar um próximo passo, para se permitir descansar, para se permitir curtir a vida, sabe? Agora é hora de entender todos os aprendizados que foram vividos até aqui. É hora de você olhar e fazer uma reflexão de toda a sua trajetória, para que você consiga se reconhecer de novo, o mestre da sua própria vida, digamos assim, sabe? É como se, quando vem a carta do mestre, é como se você não precisasse do direcionamento de outra pessoa. É como se você, com a sua própria trajetória de vida, já conseguisse direcionar a si mesmo. Só que muitas vezes o que você não está fazendo é olhando a sua própria trajetória de vida. Entende? Como que você vai conseguir olhar para a sua trajetória de vida com mais amor, com mais cuidado, entendendo todas as superações que foram vividas, entendendo todos os aprendizados que foram superados, sabe? Que foram feitos, que foram tudo que você conseguiu construir. E às vezes você olha assim e fala, Bruno, mas eu já tenho 40 anos e não construí nada até hoje. Ou então eu tenho dificuldade ainda para pagar as contas, ou então eu tenho, sabe? E aí você olha, como que é você com você? Você é um ser humano melhor. Porque a sua missão na vida, na Terra, é essa. É ser um ser humano melhor. Às vezes você está tão preocupado em comprar uma casa própria e deixar e se sacrificar tanto, né? Que não está vivendo, não está aproveitando os detalhes da vida. E esquecendo de que você está na Terra para ser um ser humano melhor. Não é para ter nada melhor. Quando a gente tem algo melhor, a gente está sempre buscando, baseado na comparação com outras pessoas, com o externo, com coisas que não são nossas, sabe? Porque a gente, quando a gente fala do ser, que é o que o mestre ele vem trazer para o centro dessa energia, é você reconhecendo que você já conquistou muito, você já aprendeu muito, você já superou muito, e aí você consegue se colocar energeticamente em uma posição de força, porque se eu fiz tudo isso até agora, eu tenho potencial para continuar seguindo e fazer muito mais. Não foi aquilo que eu pensei que ia me derrubar há 3 anos atrás, há 15 anos atrás, que me derrubou. Não vai ser esse momento que vai me derrubar agora. Entende? E aí eu vou criando força e persistência com base na minha própria trajetória de vida para continuar seguindo em frente, para continuar superando, para continuar vivendo. E
vivendo com mais leveza, sabe? A gente não leva no dia da nossa morte. Pensa, por exemplo, se amanhã fosse a sua morte, você ia levar com você essa casa que muitas vezes é o seu grande sonho? Não estou falando que você não precisa correr atrás para conquistar, viu, os seus sonhos. Muito pelo contrário, é importante sim conquistar os nossos sonhos e realizar. Os nossos sonhos são sonhos de Deus, né? Ele coloca esses sonhos dentro, eu acredito muito nisso, que Deus dá os nossos sonhos para que a gente tenha motivo não para conquistar a casa, mas para percorrer uma trajetória de vida que vai nos trazer os aprendizados espirituais que a gente precisa viver. E o sonho, na verdade, é mais uma forma de Deus falar, olha, eu vou te dar isso, mas você vai ter que passar por esse trajeto antes para poder evoluir o seu espírito, que é o seu propósito na Terra, digamos assim. Entende, pessoal? E aí eu começo a entender que tudo vai dar certo. Tudo já deu certo, né? E se eu penso que amanhã é meu último dia de vida, por exemplo, o que de fato importa para mim hoje? Importa quem eu me tornei, as memórias boas que deixei no coração das pessoas que encontrei pela vida, ou a casa, por exemplo, ou os bens materiais, ou aquilo que eu tanto me dedico, e esqueço de curtir e aproveitar a minha própria vida. Entende? A carta do mestre, com a carta da alegria, digamos assim, né, da realização, né, do despertar da curiosidade, de você buscando coisas novas, e é como se fosse mesmo a criança que está sempre explorando o caminho, sabe? Uma criança, por exemplo, se ela encontra sabe aqueles quadrinhos da amarelinha na rua? Né? Que muitos anos atrás você brincava, desenhava os quadrinhos para jogar amarelinha. Se uma criança vê uma amarelinha no meio de um asfalto, ela vai querer brincar amarelinha independente de onde esteja, sabe? Você vê, por exemplo, um trajeto, às vezes tem o meio-fio, tem aquela parte que fica mais altinha assim, né, do lado da calçada. A criança, ela quer passar por ali, por quê? Porque ela quer experienciar as coisas, sabe? E é isso que falta aqui. Falta um pouco de experienciar um pouco mais a vida, de se jogar para as aventuras, entender que os desafios são importantes, mas assim como você superou os que já passaram, você vai superar todos os próximos. Entende? E no fundo, não é sobre o próprio desafio, é sobre como aquele desafio pode te transformar e pode te ensinar, e pode te fazer crescer e pode te ajudar. Entende? Então, quando a gente começa a olhar um pouco mais para o grande mestre que somos, para nós mesmos, com base na nossa própria experiência de vida, a gente começa a criar força para continuar seguindo em frente. Bora lá, vamos ver o que mais? 3 cartas, por favor. Olha que lindo. No fundo do deck a gente tem a carta do enforcado, só que ela caiu num lado positivo, ou seja, o enforcado nada mais é do que a vida te colocando em situações, você se colocando em situações para que você consiga reconhecer a sua própria luz, mesmo em lugares escuros, mesmo em lugares difíceis, sabe? É onde você, de dentro para fora, consegue entender a força que tem e consegue clarear o próprio caminho. Olha, o Cavaleiro de Paus, 3 de espadas, e a estrela, a espiritualidade. Eu posso estar falando de pessoas que não querem deixar para trás, não querem deixar situações emocionais, não querem deixar julgamentos, não querem deixar a culpa ou o auto-julgamento de si mesmo para trás. Por exemplo, eu fiz tal coisa em tal momento. E aí, tudo que dá errado na minha vida, eu acho que ainda é porque em algum momento eu fiz algo errado, sabe? E não é bem assim que funciona. A carta da estrela, ela vem dizer que você pode sim começar agora com as experiências, com todo o sofrimento, as experiências, os aprendizados que foram vividos, porém, as suas ações, elas foram nada mais, nada menos do que não apenas erros, mas professores,
lições aprendidas importantes, sabe? E não é porque você fez algo que você julga como errado, que aquilo de fato é errado. Aquilo é o certo para o seu aprendizado, entende? E aí quando eu começo a olhar as coisas com essa visão, eu deixo de me culpar, aceito que aquilo foi importante para minha vida, independente de ser errado ou não, aceito que isso foi importante para minha vida e começo a seguir a partir do aprendizado, e não da culpa, e não do medo, e não do julgamento, porque isso me traz ainda mais razões para ter medo, para ter culpa, para ter julgamento, porque eu estou focando a minha energia nesse ponto. E quando eu foco a minha energia no aprendizado, é onde eu consigo seguir os aprendizados. E seguir aprendendo, e seguir fazendo novas coisas, novas situações, e criando forças para ir cada vez mais evoluindo, sabe? Aqui, no nível emocional, em relação a algum relacionamento, eu posso estar falando de pessoas que conheceram pessoas ou que vão conhecer pessoas que vão chegar ali meio que de supetão, fazendo um alvoroço com grandes promessas, em muitos momentos assim. Posso estar falando também de situações profissionais nesse lugar, pessoas que vão chegar oferecendo mais do que, na verdade, vão entregar, tá? Em algum momento vai gerar uma frustração, mas a espiritualidade está do seu lado te dizendo, essa situação é importante para o que vai vir depois. Então entenda que nem todo mundo é destino final. Algumas pessoas são trajeto, algumas pessoas são ponte, alguns trabalhos são ponte, alguns trabalhos são trajeto, não são destino final, tá? Então não deixe isso te abalar em algum momento. Esse momento é importante para que você, daqui em diante, ou então daqui a 3 meses, digamos assim, você consiga vivenciar algo de fato alinhado com o que é para você, tá? Mas vai ser importante você ser persistente e não se deixar levar, por exemplo, me entreguei demais para um trabalho que me prometeu tal coisa e não me entregou isso. Não se preocupe. Isso vai te trazer algum aprendizado que vai ser importante para daqui a um tempo, para que você consiga, de fato, viver o que é para ser seu, tá bom? Se você for assinar qualquer contrato, pense bem antes de assinar, leia as linhas pequenas, como dizem, porque pode ter muitas promessas verbais que nas linhas não são bem assim. Então, isso pode te trazer alguma decepção, tá? Então, cuidado. Se você estiver conhecendo alguém, cuidado com pessoas que vêm e te entregam o mundo, prometem casamento, prometem não sei o quê, prometem estabilidade, mas que no fundo querem curtir o momento. Não querem esse compromisso eterno, tá bom? Então, preste atenção aí. Pessoas também que estão se envolvendo com pessoas que já têm um outro relacionamento, então, um pouco mais de atenção. O 3 de espadas também traz um pouco dessa clareza, mas o mais importante de tudo aqui é importante deixar ir o que precisa ir e acreditar que tudo que foi vivenciado é aprendizado e experiência que traz força, coragem e resiliência para seguir novos caminhos que vão se apresentar. Vamos pegar uma última carta aqui para a gente entender o que a gente precisa deixar para trás e o que vai chegar assim que a gente deixar para trás. Mais uma, por favor. Rainha de Copas. A gente precisa deixar para trás um pouco do controle emocional. A gente precisa deixar para trás um pouco da certeza das coisas. Eu tinha certeza que isso ia ser dessa forma. Eu tinha certeza que essa pessoa era isso. Eu tinha certeza. Deixe um pouco as certezas de lado. Deixe um pouco a necessidade de sempre ter uma opinião concreta, sabe? Me veio aquela música agora, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sabe essa música? É aquela velha mesma opinião formada sobre tudo. Isso precisa ficar para trás.
E quando isso fica para trás, a gente tem o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele traz movimento rápido, ele traz mudança, ele traz novos direcionamentos, traz oportunidades, traz clareza e traz um caminho claro e objetivo, sabe? Aonde a gente olha esse caminho e fala, era isso que eu precisava para poder viver neste momento. Daqui a pouco eu não sei, mas agora, aqui e agora, era isso que eu precisava para viver. Então, é isso. Se você está buscando por esse caminho claro, por essa pessoa que é objetiva, que não fica ali, deixe para trás aquela mesma velha opinião formada sobre tudo. Combinados, pessoal? Essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha ressoado aí de alguma forma. A gente se encontra numa próxima leitura. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!